The Binding of Isaac foi feito em menos de 3 meses por apenas 2 pessoas. Florel Hemsley programando sozinho com Edmund Macmillan, cuidando da arte e do design. Mesmo assim, até hoje, gente que estuda geração procedural tenta entender como aquele mapa funciona. Quase todo tutorial que a gente encontra na internet sobre como fazer um gerador de dungeon estilo Isaac tá errado. Não é que seja mal intenção de quem cria o tutorial, é que o algoritmo real é um pouco mais estranho e ao mesmo tempo mais simples do que parece. E é isso que eu quero te mostrar hoje. Código de verdade por trás daquelas salas quadradas que a gente já andou centenas de vezes sem parar para pensar como elas nasceram. Antes de qualquer sala aparecer na tela, o algoritmo já calculou e decidiu tudo em uma grid visível. E o resultado é 9 colunas por 8 linhas. E aqui eu quero mostrar uma sacada de programação que eu acho bonita. Cada célula recebe um número onde o dígito da unidade é a posição X e o da dezena é a posição Y. Então, se uma sala está na célula 35, ela está na coluna 5, linha 3. E olha que prático. Se você quer saber qual é o vizinho de cima, você só soma 10. Vizinho de baixo, subtrai 10. Direita, soma 1. Esquerda, subtrai 1. Parece bobagem, mas isso elimina um monte de código chato que normalmente você precisaria escrever para converter o coordenada x e y para índice de array e vice-versa. Ele resolveu duas dimensões usando a aritmética de um número só. A coluna 0 desse grid, aliás, nunca é usada, e ela fica ali só como uma margem de segurança, para nenhuma conta de vizinho estourar os limites do mapa, e o jogo ter que ficar checando fronteira toda hora. É tipo aquele espaço de respiro que você deixa numa planilha para não quebrar a fórmula. Beleza, agora que você entende como o espaço é representado, vamos ver como as salas realmente aparecem dentro dele. Aqui é o coração de tudo. O jogo pega a sala inicial, sempre a célula 35 bem no meio, e coloca ela numa fila. E isso é uma busca em largura, ou um BFS. Se você já estudou grafos em alguma disciplina de estrutura de dados, vai reconhecer na hora. O jogo pega essa fila e, para cada sala que está nela, olha as 4 direções. Para cima, para baixo, esquerda e direita. E para cada direção, ele faz uma sequência de testes bem específica. Primeiro, ele checa se aquela célula vizinha já tem uma sala. Se tiver, esquece. Tenta a próxima direção. Segundo, e esse é o pulo do gato, podemos dizer assim. Ele checa se esse vizinho já tem mais de uma sala grudada nele. Se já tiver 2 ou mais salas encostando naquela célula, o jogo desiste de colocar uma sala ali. Isso é a regra que impede o mapa de formar loops. Pensa assim, se uma célula pudesse ter vários vizinhos preenchidos livremente, você ia começar a formar anéis, círculos fechados. E ao proibir isso, o jogo garante que o mapa vai crescer sempre como galhos de árvore, nunca como uma malha de atalhos. É por isso que, com uma seção de uma sala específica que a gente já vai chegar, você nunca acha um atalho em Isaac. O caminho é sempre único. Terceiro teste, ele verifica se já bateu no número de salas que o nível precisa ter, e se já bateu, para de expandir. E o quarto teste é simplesmente sorte, 50% de chance de desistir, mesmo se já passou em tudo isso. É isso que dá aquela variação orgânica no formato do mapa. Sem esse dado, toda room ia crescer igualzinho, tipo um losango perfeito. Se uma sala passa por essas 4 direções e não consegue expandir para nenhum lado, ela vira o que o próprio código chama de end room. Uma sala de fim de linha, podemos dizer assim, um beco sem saída. E essas salas vão para uma lista separada, porque elas vão ser úteis daqui a pouco. Agora, quantas salas exatamente o nível precisa ter? Isso também é uma fórmula simples. Um número aleatório de 0 a 1 mais 5, mais o número do andar vezes 2,6. Então o primeiro andar já nasce com 7 ou 8 salas, e cada andar que você desce vai empurrando esse número para cima. É a forma mais direta possível de fazer a dificuldade, no sentido de tamanho do labirinto, escalar com a progressão do jogador. E se o mapa gerado não bate com as regras? Por exemplo, se a sala do chefe acabou ficando colada na sala inicial, o que estragaria o ritmo do nível, o jogo simplesmente joga tudo fora e gera de novo do zero. Não tem tentativa de consertar o mapa errado, é gerar, testar e se não passar, descartar e tentar de novo. Isso é uma abordagem muito comum em geração procedural. Em vez de você programar regras que garantam o resultado certo desde o início, você aceita que às vezes vai sair errado e simplesmente descarta e recomeça. É mais barato computacionalmente do que parece, porque o processo inteiro roda em frações de segundo. Beleza, com isso a gente já tem o esqueleto do mapa pronto, só que até aqui toda a sala é igual. Agora vem a parte de dar função para cada um. Lembra daquela lista de end rooms ou os becos sem saída? É dali que quase toda sala especial vai sair.
A sala do chefe, por exemplo, é sempre o último item dessa lista. É por causa de como o crescimento em BFS funciona, expandindo para fora, camada por camada. O último beco sem saída, adicionado, tende a ser justamente o mais distante da sala inicial. Então, sem precisar calcular distância mínima nenhuma de verdade, o jogo garante que o chefe vai estar sempre lá no fundo do mapa, longe de onde você começa. É elegante porque ele não precisou implementar nenhum algoritmo de caminho mais curto ou mais longo. A própria ordem de geração já resolve isso de graça. As outras salas especiais, loja, sala de recompensa, sala de sacrifício e por aí vai, também são jogadas em becos sem saída aleatórias dessa lista, cada uma com sua própria condição. A sala de sacrifício, por exemplo, tem uma chance em 7 de aparecer, só que se você tiver com a vida cheia, essa chance sobe para 1 em 3. O jogo te empurra sutilmente para correr risco quando você tem margem de erro. Agora, a sala secreta é a exceção de toda essa lógica. E é interessante justamente por isso. Ela é a única sala do mapa que tem permissão de ficar encostada em 3 ou mais salas ao mesmo tempo. Lembra que isso era proibido lá na regra de crescimento? Pois é, aqui o jogo inverte a lógica e sai procurando, célula por célula, um espaço vazio que tenha pelo menos 3 vizinhos ocupados e que não seja perto de nenhum beco sem saída. Só que essa busca não é garantida de achar algo de primeira, então o jogo tenta até 300 vezes com esse critério rígido. Se não achar nada, ele afrouxa a regra. Se depois de 600 tentativas ainda não achou, afrouxa de novo. É um sistema de fallback em camadas. Começa exigente e vai cedendo aos poucos até garantir que, custe o que custar, aquela sala secreta vai existir em algum lugar do mapa. Você provavelmente já notou isso jogando. A sala secreta quase sempre fica meio espremida, perto de cruzamentos, nunca isolada. E agora você sabe exatamente por quê. Até aqui a gente só decidiu onde as salas ficam e qual é a função de cada uma. Mas o que tem dentro delas? Os monstros, os obstáculos, os itens? Isso é decidido depois, num passo completamente separado. Isso é uma decisão de arquitetura que aparece em vários outros jogos, que também geram masmorras processualmente, tipo Diablo 1 e Enter the Gungeon. A ideia é, primeiro você resolve a topologia, o esqueleto do nível, e só depois, com o esqueleto pronto, você escolhe o conteúdo de cada sala, puxando de um banco de salas pré-desenhadas à mão. No caso do Isaac, existem 3 desses bancos: fácil, médio e difícil. O primeiro andar de um capítulo puxa de fácil e médio. O segundo andar do mesmo capítulo puxa de médio e difícil. E cada sala nesse banco já vem com o layout inteiro pronto, onde ficam os buracos, as pedras, os monstros, desenhadas por um humano, não gerado. Isso explica uma coisa que talvez você já tenha notado, só que não conseguiu nomear. Por que o Isaac nunca parece quebrado ou injogável, apesar de ser procedural? Porque a parte aleatória é só a costura entre as salas. O miolo de cada sala é curado, testado, balanceado à mão. O acaso decide a ordem que você vai visitar as coisas, não o design de cada cômodo em si. Isso tudo que eu te expliquei até aqui é o jogo original de 2011, feito em Flash. Quando saiu Binding of Isaac Rebirth, em 2014, já feito pela Nicalis em C++, o cara que ficou responsável por mexer nesse gerador foi o Simon Parser, e a grande mudança dele foi permitir salas grandes, salas 2x2, 2x1, salas em L. Para isso funcionar, ele teve que modificar justamente aquela parte do algoritmo que olhava as 4 direções cardeais. Em vez disso, o código passa a olhar todas as saídas possíveis da sala, que numa sala 2x2 pode chegar até 8 saídas diferentes. Só que aqui rola uma coisa um pouco curiosa. A checagem de esse vizinho já tem sala demais grudada nele lembra a regra que evitava loop. Ela só é aplicada na célula onde fica a porta de entrada da sala grande. O resto do espaço que a sala grande ocupa não passa por essa verificação. E o resultado prático é que salas grandes podem sim criar loops no mapa. É comum você ver 2 salas grandes lado a lado, conectadas por 2 partes diferentes. Um dos únicos lugares do jogo onde existe caminho alternativo de verdade. E teve trabalho extra para fazer isso funcionar direito, com a sala do chefe também. Porque lembra que ela é sempre o beco mais distante? Se o jogo decide que aquele chefe vai ser numa sala grande, ele precisa verificar se dá para encaixar essa sala grande justamente naquele ponto mais afastado. E se não der, ele testa outros pontos igualmente distantes antes de desistir de usar sala grande ali. Para fechar, tem uma feature que eu acho o exemplo perfeito de como você pode criar uma experiência inteiramente nova sem escrever um algoritmo novo, só ajustando os números do que já existe. É a maldição do labirinto, mapas dobrados de tamanho. E como isso foi implementado? Não foi um gerador diferente, foi o mesmo algoritmo que a gente viu até agora, só que com os parâmetros trocados. 80% mais salas normais, um teto de até 45 salas no total, usando as 6 salas mais distantes da lista de becos sem saída para distribuir as salas especiais em vez de só uma ou duas, e puxando simultaneamente dos 3 bancos de dificuldade, fácil, médio e difícil ao mesmo tempo. É basicamente pegar a mesma máquina e virar todos os botões para o máximo. E é isso, Binding of Isaac com um mapa que parece complexo de jogar, só que na raiz é o resultado
resultado de umas 4 ou 5 simples regras rodando em cima de uma busca em largura, o BFS, como eu citei anteriormente. Nesse jogo especificamente, não foi implementado nenhuma inteligência artificial ou algoritmo de grafo sofisticado, nem mesmo uma biblioteca externa. São decisões de design bem pensadas e encaixadas umas nas outras. Gostaria de agradecer aos novos membros que se juntaram ao canal esse mês. Meu mais sincero obrigado. Um abraço e até a próxima. Tchau.